Nós vamos meditar num texto que se encontra no livro de Marcos 4, do 35 ao 41. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Algumas traduções está escrito: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade, ou temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Nota que ele fala assim lá no comecinho: passemos para outra margem. Irmãos, nas nossas vidas existem duas margens. Ó Deus de novo tratando. O sim, sim, não, não. Existe uma margem que a gente faz tudo aquilo que agrada a Deus. E posso falar, ali tem a salvação, ali tem a vida e vida em abundância. Mas também tem a margem que tem tudo aquilo que desagrada, ali não tem salvação. Ali não tem vida em abundância. Margem que agrada a Deus, irmãos. Sexto, margem que desagrada a Deus, volta para o mar. Margem que agrada a Deus, irmãos, ventre fértil. Margem que desagrada a Deus, ventre infértil. Margem que agrada a Deus, Maria. Margem que desagrada a Deus, Jezá. Ponto. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E para aqueles que se encontram do lado da margem que tem tudo que agrada a Deus, o conselho é isso, irmãos. Continue se esforçando. Continua combatendo o bom combate. Continua completando a tua carreira e guarda a fé, que o final das coisas é melhor que o... Mas aqueles que ainda não decidiram atravessar o mar e chegar do outro lado da margem, o conselho é, ao menos se esforcem para passar. Porque se nós continuarmos nessa margem, guarda algo, nós não vamos alcançar a salvação das nossas vidas. E nós vamos aprender no texto, irmãos, que sempre quando nós precisamos passar para o outro lado, o nosso próprio Senhor Jesus, Ele nos chama. Está escrito lá, disse-lhes, sendo já tarde. O que o Senhor Jesus disse? Passemos. Então nós vamos aprender que Ele nos chama para passar para outra margem. Porque Ele nos ama, irmãos, mesmo a gente sendo falhos e pecadores. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, irmã, primeiro versículo, Marcos 4, 35. Está escrito lá, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Irmão, se a gente pegar a Bíblia, for lá no comecinho do livro de Marcos 4, a Bíblia nos relata que o Senhor Jesus, Ele estava ensinando junto ao mar. E ali se chegou várias pessoas diante dele. Podemos dizer assim, uma grande multidão, a Bíblia relata. Então ele se assentou num barquinho que estava à beira do mar. E as pessoas ficaram na areia da praia do mar ouvindo o que ele estava nos ensinando. E aí ali ele ensinou algumas parábolas. Se você continuar na sequência, ele ensinou a parábola do semeador. Ele ensinou a parábola da candeia. Ele ensinou a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E nota que ele fala ali, ó, sendo já tarde. A Bíblia não relata quanto tempo ele ficou, mas dá a entender o quê? Que ele ensinou bastante coisa. Quando já era tarde, o que ele falou? Passemos para o outro lado. Então, antes de Jesus chamar nós para ir para o outro lado, primeiro ele ia em si. O que Deus tem feito com nós aqui a semana inteira? Antes de falar, vamos passar para o outro lado, Ele está fazendo o quê? Nos ensinando. Como nós aprendemos, primeiro Ele nos ensina, depois Ele mesmo nos chama. Ele fala, vamos passar comigo para o outro lado? Mas, irmãos, tem algo implícito nessa frase, passemos para o outro. Porque se a gente for pela letra, a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É fácil falar, vamos passar? Vocês entendem o quê? Vamos passar. Mas implicitamente o Senhor Jesus está falando assim para cada um de nós aqui hoje. Ei,
vamos avaliar dentro de nós o que está nos impedindo de nós passarmos para o outro lado. Às vezes, irmãos, tem gente presa a um passado triste e sofrido. Às vezes o que o Senhor está batendo muito aí, que Ele quer um esforço acerca das vaidades, tem tudo isso. Tem coisa que nos impede de passar para o outro lado. Se a gente não liberar a mágoa, se a gente não liberar perdão. Você sabia que às vezes tem gente que não passa para o outro lado? Não é nem por causa do passado, às vezes é por causa do presente. Ela não libera perdão na própria vida dela. Eu não acredito que eu fiz aquilo. Ei, já passou. Se perdoa, perdoa o seu próximo. Queira passar para o outro lado. Às vezes, irmãos, a gente está preso a amizades do mundo. A gente não quer decepcionar amizades. Às vezes a gente quer mostrar para os homens e não está preocupado com o que Deus vai achar. Ah, mas se eu fizer o que vão falar de mim, ei, posso falar? Você tem que se preocupar com o que Deus vai falar de você. Às vezes a gente está preso a vícios, prostituição. E nesta manhã Deus está falando para todo mundo, vamos passar para o outro lado. Ao menos vamos nos esforçar para tentar atravessar o mar e chegar do outro. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Irmãos, Deus tem revelado palavras aqui que eu confesso, a gente tem aprendido a cada culto, mas de nada adianta se a gente não se esforçar e pôr prática. Ele pode falar aqui 50 anos, se não partir de nós, que é o querer, que é o livre-arbítrio. A palavra mais fácil que existe é eu não consigo. Você sabia que tudo que a gente vai fazer que é meio adverso a gente, a palavra não, ela vem de início. Ah, eu não. Você sabe qual que é a palavra? Ainda que você não tenha força, não consiga, você tem que falar assim, ó, eu vou tentar. E aí Deus sabe. Mas a partir do momento que você fala que você já não consegue, você já está proferindo. A palavra tem poder, irmãos. Falou que não consegue, posso falar? Não vai conseguir mesmo. Meu filho não tem jeito, posso falar? Seu filho não vai ter mesmo. Ah, não, meu filho tem jeito. É um tempo que nós estamos passando uma luta, mas eu creio, porque está escrito. Agora, profetizou que não consegue, que não dá, que não tem força, já profetizou. Depois você vai pôr no chão e clamar o quê? Clamar o que você profetizou na tua vida? Não, ué. A palavra na manhã de hoje é, eu vou me esforçar para montar no barquinho e passar para outra margem. Irmãos, mas a gente tem que entender que para nós chegarmos da outra margem, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é o nosso coração, porque é daqui que procedem as fontes da vida. Então o coração não pode ter mágoa, não pode ter rancor, não pode ter ódio. Muito pelo contrário, o coração nosso a gente tem que se esforçar para purificar, para exercer aquele amor que a gente aprendeu na última campanha do amor. Vocês lembram aquilo? Mas também Deus nos ensinou que tudo na palavra dele tem um propósito. Já não aprendemos isso? Irmãos, por que Deus quer que nós nos esforcemos, montamos no barquinho dele, atravessemos para outra margem? Olha o que está escrito em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Estão prontos. Sabe o que Deus quer fazer? Aquele passado que você não consegue se desprender, aquilo que você acha que você não tem força, Ele está falando, ei, eu vou fazer tudo novo. Tudo. Ele usa a palavrinha tudo. Ei, irmãos, o fim das coisas é melhor que o começo. A gente acha que isso aqui que a gente está tentando se desprender agora vai nos matar, vai fazer com que a gente seja rejeitado aí. Não, mas ele está falando, ó, o fim das coisas é melhor que o começo. Por isso nós temos que avaliar o que falta a gente se desprender, irmãos, para nós nos esforçarmos, e seja para exercer o nosso sacerdócio, ou às vezes até mesmo sem exercer, está sentado aí como obreiro aprovado. É o esforço. Não tem salvação sem esforço. Falar da boca para fora, ei, Deus não vive por emoção, não. Deus é razão, tá? Deus é razão. Vamos para o versículo 36, irmã. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Eu quero me atentar a esses outros barquinhos, irmãos. Esses outros barquinhos, irmãos. Então nota que o Senhor Jesus, ele estava sentado naquele barquinho à beira do mar. Aí ele virou para os discípulos e falou, passemos para o outro lado. No que ele foi outros barquinhos junto com ele. Você sabe quem que são esses outros barquinhos? São aqueles que estavam na areia da praia do mar.
ouvindo a palavra dele, quando ele apregoou lá as parábolas que nós falamos, eles decidiram naquele momento e falaram assim, ó, eu quero passar para o outro lado da margem. Eu olho aqui nesta manhã, cada um aqui é um barquinho, a nossa vida é um barquinho. Deus está ensinando. A pergunta é, nós estamos querendo montar no barquinho, ou seja, nós estamos querendo colocar Deus no nosso barquinho, passar para o outro lado da margem? Essa é a grande pergunta. Mas guarda algo, irmãos, note que os discípulos, quando deixou a multidão, olha o que está escrito lá depois, o levaram consigo. Então os discípulos, a primeira coisa que eles fizeram, levou quem com ele? O Senhor Jesus. Então quando você decidir, teu barquinho, que é a tua vida, passar para outra margem, você sabe quem que tem que ser o primeiro que está no teu barquinho? O próprio Senhor Jesus. Não adianta nada você decidir passar e você colocar outro espírito lá dentro. Sabe o que vai acontecer? Na passagem vai afundar, não vai chegar do outro lado, não vai ter o esforço de que eu te ajudo. Irmãos, guarde algo, é só Ele tem que estar no nosso barquinho. Ainda que nessa passagem, irmãos, do barquinho esteja você sozinho, ninguém quis ir com você. Às vezes o problema nós vamos ter dentro das nossas próprias casas, mas saiba que se Ele está no barquinho com você, você vai chegar lá. Irmãos, a salvação é individual. Eu não posso salvar a vida da minha esposa e ela não pode salvar a minha, mas eu posso mostrar para ela o que está escrito que vai levar ela a ter a salvação da vida dela e ela também para comigo. Irmãos, somente Deus pode nos fortalecer nos momentos difíceis. Somente o Senhor Jesus no nosso barquinho. Somente Ele pode nos livrar do dia mau. Somente Ele pode nos alegrar no dia triste. Em outras palavras, somente Ele pode nos servir em todos os momentos das nossas vidas, irmãos. Mas, irmãos, olha como Deus é tão bom. O quanto que Ele quer permanecer no nosso barquinho. Coloca para mim, irmã, Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ele não quer estar na nossa vida, no nosso barquinho, só na adversidade que a gente procura Ele muitas vezes. Ele não quer estar um dia, uma semana, um mês, um ano, não. Ele quer estar o quê? Até a consumação dos séculos. Amém. Se nós nos esforçarmos, Ele vai passar conosco o mar. Ele vai estar com nós até a gente completar a nossa carreira. Ainda que venha o balançar, que nós vamos aprender ali na frente, mas a gente decidiu. Como foi apregoada, a espada veio. E quando a espada vem é para dividir aquele que quer daquele que não quer. Aquele que já conseguiu daquele que está tentando se esforçar para conseguir. Amém? Coloca para mim o 37, irmãos. Continuando, diz assim, ó: e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enche. Irmãos, guarde algo. Aí aconteceu com os discípulos nesse momento. Os discípulos, na hora que o Senhor Jesus falou, vamos passar para outra margem, o que eles fizeram? Passaram. Quem que eles levaram com ele no barquinho? O Senhor Jesus. Então nós podemos dizer que os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus naquele momento. Obedeceu, decidiu, colocou, ele estava no barco e falou, eu vou passar para outra. Mas a Bíblia é bem enfática em dizer que veio o quê? Um grande temporal. Ela não fala que veio uma garoinha, veio uma chuvinha. Irmãos, veio um grande... O que nós aprendemos com isso, irmão? Que nas nossas vidas, mesmo a gente decidindo colocar o Senhor Jesus no nosso barquinho, não vai achar que vai ser só bonança. Vai ter momentos que Deus pode permitir vir o quê? Grande temporal nas nossas... Que nem eu falei, você sabe onde pode estar o grande temporal da sua vida? Que nem eu falei, às vezes está dentro da nossa própria casa. Às vezes você decidiu. Aí é uma briga espiritual. Mas a Bíblia diz que é bom que haja o quê? Dissensão, para que a verdade apareça. O propósito, sabe qual é, irmão? Não brigar contra carne e sangue. Põe o joelho no chão, Deus julga a causa. Acabou. Deus julga a causa. Porque brigar comigo é fácil. Agora, você lutar com quem é maior que você, meu irmão, você lutar com o Criador, com aquilo que está escrito, conselho é, não luta não. Diminua para que Ele e apareça. Mas nós já não aprendemos que tudo tem um propósito? Falamos agora há pouco. Por que Deus permite às vezes a grande tempestade na nossa vida? Para saber, irmãos, se no primeiro balançar do barquinho a gente vai abandonar Ele.
se na primeira adversidade nós vamos deixar de segui-lo, se na primeira controvérsia que aparecer na nossa vida, se na primeira palavra que confrontar a minha maneira de viver, nós vamos abandonar ele, nossas vãs maneiras de viver. Por isso que ele permite vir a tempestade. Irmãos, você sabe o que é esse balançar do barquinho que ele permite aí subir até em cima, irmãos? É quando que ainda nós decidimos e nós ficamos contendendo com a palavra. Agora guarda algo, tudo que sobrevém nas nossas vidas, isso é muito importante, hein? Saiba que se vir um grande temporal nas nossas vidas, foi da vontade permissiva de Deus. Pelo amor de Deus, a gente já falou isso um monte de vezes. Não vamos ficar dando glória para o inimigo da nossa alma, porque Deus prova, Deus permite, para saber se a gente vai abandonar o barquinho. Então cuidado para nós não glorificarmos o inimigo das nossas. É o diabo. Não, irmãos, o diabo, para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão para quem? E ainda Deus colocou um limite. Você vai até aqui. Então tudo, quando vinha grande tempestade, saiba que é Deus permitindo, porque Deus prova. Você quer uma prova que Deus prova? Porque Ele prova a gente para nos aprovar e nos dar a coroa da vida. Ele quer ver se nós vamos ser aprovados. O maior exemplo de prova na Bíblia, coloca para mim, irmão, Gênesis 22, 1, 2. Olha a tempestade nesse momento. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A prova. Ele pode não nos dar um fardo maior do que a gente pode carregar, porque está na palavra dele, mas ele nos prova. Agora, diante da prova, irmãos, nós também já aprendemos lá atrás. A gente tem que pôr o joelho no chão e fazer aquelas duas perguntinhas. Meu Deus, isso está acontecendo porque eu estou fazendo algo que está em desencontro à tua palavra? Me mostra para eu me converter. Ou o Senhor realmente está me provando? E se o Senhor estiver me provando, sabe como que a gente ora? Passa comigo nessa prova, me ajuda. É a única maneira, irmãos. Não tem como. Amém? Glórias a Deus. Coloca para minha irmã o versículo 40 e 38. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Irmãos, a primeira coisa que eu quero atentar à igreja é: você sabe por que Jesus estava dormindo sobre uma almofada naquele momento? Ele não estava preocupado com a tempestade. Ele sabia que tudo aquilo estava no controle dele. Ele sabia que tudo aquilo ia se resolver, irmãos. Porque a gente não aprendeu que ele é o começo, meio, fim? Então ele já sabia tudo o que ia acontecer. Irmãos, ele estava ali, dormindo, descansando, porque ele estava esperando, ao menos, que nós exercêssemos a nossa... E você sabe o que é esse dormir de Deus nas nossas vidas? Eu já passei por isso, quem nunca aqui passou? Quando a gente ora e não vem resposta, quando a gente jejua e não vem resposta, quando a gente clama e não vem resposta, pelo contrário, a tempestade só vem o quê? Irmãos, a gente pode pegar aqui, ler um monte de versículos sobre fé. A gente pode ali louvar, adorar sobre fé. A gente pode ouvir sermões sobre fé, mas posso falar? São nas tempestades da vida que nós procuramos exercitar a nossa... É na hora que o barquinho está afundando. Aí vem o despertar. E olha como Deus é bom. Ele nunca vem contra uma nação sem antes avisar. Sabe o que ele está falando? Ei, desperta, senão o barquinho vai... Ele está avisando. Olha o que diz em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Olha que interessante. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe o que ele está falando? Ei, diante da adversidade, na hora que o barquinho estiver quase afundando, não desiste não olha para trás não. Senão ele não tem prazer. Se nós não nos esforçarmos, irmão, se no primeiro balançar do barquinho a gente sair dele, sabe o que vai acontecer? A gente vai voltar lá para o final da fila, tudo de novo. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós podemos dizer que vai por água abaixo, porque vai afundar. Então, irmãos, jamais desista diante das adversidades, por maiores que elas sejam. Quando a adversidade vem, essa palavrinha vai ser a mais falada naquela geração: esforça-te. A adversidade vem, esforça-te.
jamais deixa o barco. Amém? Versículo 39 e 40. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Não tendes fé? Irmãos, aqui eu quero fazer uma ressalva com a igreja. Nota que os discípulos estavam fazendo o que agrada a Deus, decidiram, o Senhor Jesus estava no barco, mas naquele momento eles não tiveram fé para aquietar o mar. E quem que eles chamaram naquele momento? O Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus estava próximo. Em outras palavras, você sabe o que ele via nos discípulos naquele momento? Esforço, ao menos isso. Você sabe por que isso acontece, irmãos? Põe para mim, irmã, 2 Timóteo 2, do 1 ao 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Porque até diante das nossas infidelidades, Deus continua fiel para conosco. Então, irmãos, aqui eu quero fazer uma observação, isso é muito importante. Eu espero que a gente não pode levar essa palavra. Se ele foi infiel, a gente foi infiel, ele é fiel até o fim das nossas vidas. Ou seja, eu vou estar sempre não me esforçando e falando: mas eu sou infiel, mas ele é fiel. Porque na palavra de Deus também tudo tem um até que. Tem uma palavra que diz na Bíblia que fala assim, não ora mais. Sabia disso? Tem uma hora que Deus pede só, não adianta mais orar. Então, irmão, sabe que a gente tem que se esforçar na nossa caminhada para a gente deixar de ser infiel e começar a ser fiel. E não viver essa palavra até os últimos dias. Que aí o evangelho fica fácil. Estou fazendo tudo errado. Mas mesmo eu sendo infiel, ele continua. Mas aí Deus conhece a sinceridade do coração de cada um. Aí não sou eu que vou julgar, não é ninguém que está aqui que pode julgar ninguém, não. Quem vai julgar é a própria palavra, é o nosso próprio Senhor Jesus. Mas, irmãos, o grande mistério de tudo isso é que ele repreendeu naquele momento os discípulos e disse: por que sois tão tímidos? E os tímidos não herdarão o reino. Está escrito. Mas, irmãos, ali, como nós aprendemos, poderia entrar naquelas duas perguntinhas. Ou os discípulos naquele momento estava fazendo algo que desagrada a Deus, ou Deus estava provando os discípulos. Mas como assim fazendo algo que desagrada a Deus? Ei, aonde que o Senhor Jesus estava no barquinho? Popa. E a popa é o quê? A parte de trás. E aonde que o Senhor Jesus tinha que estar naquele momento? Na proa. Porque nós temos que seguir as pisaduras dele. Para seguir as pisaduras ele tem que estar na nossa frente. Então nós temos que colocar ele lá na pontinha do barquinho. Ou seja, naquele momento ali os discípulos foram, mas eles poderiam estar sendo infiéis naquele momento. Meu Deus, vá na frente e eu vou seguindo as tuas pisaduras. Deus podia estar provando eles naquele momento. Você sabe que o Senhor Jesus estava requerendo dos discípulos naquele momento, irmãos? Que ele fala assim, ainda não tendes fé? Ele estava requerendo, sabe o que dos discípulos? Que eles crescessem em fé e confiança, que eles crescem mais nele. Era isso que o Senhor queria. Você sabe o que ele está querendo da igreja na manhã de hoje? Ei, vamos crescer em fé, vamos confiar mais em mim, vamos nos esforçar. Agora a grande pergunta é, como é que a gente cresce em fé? Põe para mim, irmã, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra. Não adianta você ir num lugar onde não tem palavra. Você vai crescer em fé lá? Não. Mas também não adianta você vir num lugar onde tem palavra e ao tempo todo ficar contendendo, querer passar na frente daquilo que Deus falou e disse assim, é muito bom. Se esforça antes de querer colocar o Senhor Jesus na popa do seu barquinho. Irmãos, olha como é bom quando a gente cresce em fé. Põe para mim, irmã, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha o refrigério, irmãos. Deus é galardoador. Se a gente cresce, se a gente se esforça, vem o galardão. Mas qual o galardão que eu estou esperando aí? Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Ele vai trazer bonança. O galardão de Deus não está nas coisas materiais, não, irmão. Muitas pessoas esperam galardão em coisas materiais. Quando você busca o reino, os demais vêm naturalmente.
mas Ele quer nos galardoar quando nós crescêssemos em fé, ou ao menos nos esforçássemos para crescer. Como nós já sabemos, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam, mas a prova das coisas que não se vê. Essa fé não é fácil, nós vamos aprender ali na frente o que é uma fé diante de algo infinito. Amém? Glórias a Deus. Mas olha que forte agora, irmã. Marcos 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o mar lhe obedece? Irmãos, presta atenção. Você sabe qual que é esse momento aqui? Esse momento aqui a gente já decidiu o que a gente quer da nossa vida, já decidiu que quer pôr o Senhor Jesus no nosso barquinho. Os discípulos falaram: nossa, mas quem é esse que até o mar? Sabe qual que é esse momento nas nossas vidas? Eu não acredito que Deus fez na minha vida. Onde eu estava ontem, onde Ele me levou. Esse aqui é o momento do testemunho, irmãos. Onde está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual que é o caminho? O caminho Ele estava ensinando lá na areia da praia do mar. Qual que é a verdade? Durante a travessia do mar, irmão, nós vamos vivendo de fé em fé a palavra, e vem as ondas. E qual que é a vida? A gente chega do outro lado da margem, a gente vai achar vida e vida em abum. É isso aí. É o momento que a gente tem que vir aqui testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas. Nós temos que vir aqui glorificar o nome dEle. Irmãos, Ele deixa bem claro nessa passagem aqui, ó, Ele deixa bem claro que se cremos nele e termos fé, tudo é possível nas nossas vidas. Não há tempestade que resista. A fé nos leva, sabe o que, irmãos? A bonança. Bonança. Você sabe o que significa a palavrinha bonança? Eu fui procurar substantivo feminino da língua portuguesa que descreve o estado do mar que é favorável à navegação. Bonança significa calma, sossego, tranquilidade, ventura e felicidade. Quer ter calma na sua vida? Quer ter sossego? Quer ter ventura? Quer ter felicidade? Quer ter tranquilidade? Exerça a fé, se esforce. Amém, irmãos? E aqui para a gente aprender um pouquinho sobre a fé. Põe para mim, irmãs, Mateus 17:20. E Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A grande pergunta que a gente faz nesse momento, a gente fala assim: pô, então eu estou sendo incrédulo a esse ponto? Porque ele fala um grão de mostarda. Se não me falha a memória, se eu estiver errado me corrija, mas eu acho que a menor semente que existe é a de um grão de mostarda. Então ele fala: se eu tiver essa fé da menor semente, eu transporto os montes de um lado para o outro. Irmãos, mas isso aí é uma fé diante do que eu tenho conhecimento, que eu sou um homem totalmente ilimitado. Agora, uma fé de algo ilimitado, de algo que não tem fim, irmãos, uma fonte inesgotáveis, que não dá para mensurar o tamanho, um grão de mostarda não é coisa banal. Resumindo, irmão, para a gente crescer em fé, começar a ter esse tipo de fé, qual que é a palavrinha que nós vamos falar? Esforça-te. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma reflexão e eu entrego a palavra na manhã de hoje. O primeiro legado para a igreja é: vamos avaliar qual margem a gente se encontra. Estou na margem que agrada a Deus? Continua, se esforce, continua se esforçando, para lá no final você guardar a fé. Estou na margem que desagrada a Deus? Se esforce para deixar essa margem e passar para o outro lado. Saiba, irmãos, que quando nós decidimos passar para o outro lado, o primeiro que nós temos que colocar na nossa vida, nosso barquinho, é o nosso Senhor Jesus. De nada adianta a gente decidir passar, mas colocar a amizade do mundo, colocar preocupação, o que vão achar de mim, colocar não sei o que. Posso falar? Fica do lado que está. É sim, sim, não, não. Se não tem esforço, nem vai. E coloca ele na proa e não na popa, que é na frente. Saiba que mesmo a gente decidindo e fazendo o que agrada a Deus, Ele pode permitir vir grandes tempestades em nossas vidas. Mas se Ele vê o esforço, ainda que nós não temos fé para apaziguar ela, saiba que mesmo a gente sendo infiel, Ele continua. Guarde algo também: muitas vezes vai ter o calar de Deus para conosco. A gente vai orar, vai clamar, vai jejuar e a resposta não vai vir. É Ele provando como está a nossa. E aqui, irmãos, a gente sabe que se a gente usar a nossa fé, nada será impossível em nossas vidas, porque a fé nos leva à bonança.
E eu finalizo com esse versículo de Romanos 14, 2, 3, que diz assim, ó: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Sabe o que ele está falando aqui? Tem um que tem fé para comer carne, um tem fé para comer legume. O que tem fé para comer carne não é para desprezar aquele que está crescendo em fé. E aquele que está crescendo, o que ele fala? Para não julgar aquele que já come de tudo. E eu finalizo aqui dizendo que para nós atravessarmos o mar, só existe duas maneiras, irmãos. Ou Jesus está conosco no nosso barquinho, ou tem outra maneira. Ou a gente anda sobre as águas, mas as duas precisam de fé, porque Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele ia atravessar, ele ia. Mas quando ele olhou para o mar, o que aconteceu? Ele afundou. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou pôr um pouquinho mais de lenha. Vocês sabem o que eles encontraram lá no final da margem? A destituição do trono de Satanás. Porque a Bíblia vai falar que depois da margem eles encontram com um endemoniado de Gadareno. E aquele endemoniado tinha uma legião, e ele foi liberto daquela legião. Quem tem um espírito manso e quieto, ele não lança pedras de tropeço, sudecaia, ribecou, maná e decantas, como Balaque lançou. Porque quando a gente começa a lançar pedra de tropeço para os nossos irmãos, dizendo para não montar no barco, a gente está agindo como profeta de Balaão. Quer montar no barco vai ter que deixar a multidão. Você sabe quem que é a multidão? É o mundo. Vai ter que fazer diferente do que todo mundo faz. E no meio da travessia, deixou, irmãos, a multidão, as pessoas do mundo. Quando fala do mar, a gente sabe o espírito que habita no mar. Quem que é? A besta, o dragão, o falso profeta. Vai vir, tá? Vai vir para a gente tentar de alguma maneira recuar com o nosso barco, ou descer do barco. O que mostra Jesus deitado lá atrás, irmãos, é a falta do quê? De fé. Porque se tivesse fé, Jesus não estava deitado atrás, Jesus estava na frente. Quando a gente olha para esse texto aqui, eu gostaria que a igreja entendesse um detalhe. Essa frase aqui, ó, que fala assim, ó: porque Deus o recebeu por... Não é os, tá? Se fosse os, ele estaria recebendo quem come legumes e estaria recebendo quem come carne, tá? Mas quando ele fala o recebeu, ele está recebendo aquele que está comendo o quê? Carne. E ele fala, e não julga ele não. Porque se julgar e lançar pedra de tropeço, Balaque, profeta de Balaão, querendo amaldiçoar quem Deus quer o quê? Abençoar. E como que eu sou abençoado? Ouve a palavra e pratica. Ouve, pratica e é abençoado. Destitui o trono, monta no barco, faz a travessia, vai passar dificuldades, vai, irmãos. Vai ser fácil chegar do outro lado? Deus está dizendo que vai ser? Ele está dizendo não vai, mas exerce a sua o quê? Fé que você vai chegar, vai destituir o trono, irmãos, de Satanás. E guarda algo, esse homem depois, irmãos, ele fez uma obra missionária que na primeira volta de Jesus para a mesma terra, 4.500 almas se achegaram até o Senhor e contemplaram a multiplicação dos pães e do quê? Dos peixes, ao cesto. Olha o cesto que Deus está ensinando. Então a palavra de Deus para nós é espírito manso e o quê? E quieto, monta no barco, faz a travessia. Mas se abrir a boca para lançar pedra de tropeço na vida dos irmãos, tem o diabo, por quê? No trono da tua vida. Ah, hoje eu como fé, tenho fé do quê? De legumes. Sabe o que é legumes ou não? Acabe queria pegar a vinha de Nabote, transformar, você sabe no quê? Numa horta, tá? Enquanto a gente tem fé de legumes, é horta. E aonde tem horta, tem Jezabel, tem mentira e vaidade. Mas aonde tem a fé de comer de tudo, transformou a vinha numa vinha, é videira. Videira, Jesus é videira, nós somos o ramos e produzimos frutos para a honra e para a glória de quem? De Deus. E é esse aqui, ó, que Deus o recebeu por... Esse aqui, ele está falando, não julga não, para que ele tenha tempo de parar de comer legumes e começar a comer do quê?
Porque se não comer sem fé, nós acabamos de aprender, é impossível o quê, meus amados? Então quando a gente dá o primeiro passo em praticar, se prepara. Vai vir a adversidade querendo fazer a gente recuar. Vai vir a adversidade querendo falar, não segue nessa navegação. Não é fácil viver, por isso que é ganhar da base do quê? Da força do esforço. E o pastor sempre está aqui, esforça, mas eu vou acrescentar mais uma palavrinha que Deus falou para Josué. Qual que foi? E tem de bom ânimo, porque esse vento vem para isso. A Bíblia fala, estejais perplexos, mas não desanimado. Tenha bom ânimo, ou seja, crava os dois pés e não desanima. Vai firme nessa firme o quê? Convicção que tu vai alcançar essa graça. A graça de contemplar a multiplicação dos pães e do quê? E dos peixes. Amém, meus irmãos?